pessoal, nós vamos começar hoje a nossa segunda aula da disciplina de Eletrônica Digital 1. Nessa aula a gente vai ver um pouco sobre o que são portas lógicas, tá? As portas lógicas são componentes eletrônicos que executam uma certa função lógica, ou seja, esses componentes eletrônicos dependendo das entradas, eles vão dar determinadas saídas, tá? Então são várias portas lógicas. Hoje nós vamos conhecer as três básicas, né? As três mais elementares que a gente vai mostrar daqui a pouco, tá? E a porta lógica, ela é apresentada em forma de um pequeno circuito integrado, que é o chamado CI, tá? Que pode conter várias portas lógicas dentro dela. O CI, gente, eu vou explicar para vocês na aula prática, tá? Então a gente não vai se atentar muito ao circuito integrado hoje, como é que vai ser dentro do circuito integrado, o que vai ser entrada, o que vai ser saída, isso tudo a gente vai explicar na aula prática, tá? Então hoje é só para conhecer as portas lógicas, a gente vai começar pelo básico, tá? Então a primeira porta lógica que a gente vai ter é a porta lógica E. Porta lógica E, ela pode ser, ela é conhecida também como porta lógica AND, que é E, nada mais é do que E em inglês, tá? AND. Bom, essa primeira porta lógica que a gente, essa primeira porta lógica que a gente vai estudar, ela executa a função de multiplicação dentro da eletrônica digital, tá? O que que é isso? Se você tiver duas entradas, ela vai multiplicar essas duas entradas, tá? Só que lembrando que a gente sempre vai trabalhar em eletrônica digital com números binários. Então a gente sempre vai ter ou 0 vezes 0, ou 0 vezes 1, ou 1 vezes 1, tá? Isso sempre, essa é a lógica da eletrônica. Essa frase aqui de que ela executa a multiplicação, ela não é muito bem aceita, porque ela não é exatamente essa multiplicação. Ela na verdade é uma função lógica, tá? Então vamos ver mais ou menos o que é isso. Quando eu estou fazendo quando eu estou trabalhando com a porta lógica E, eu digo que a saída, que é o S aqui que eu estou chamando de S, ela vai ser A AND B, tá? Eu posso representar ela dessas duas formas, ou A pontinho B, ou A vezes B, né? Que é o x aqui. Mas eu sempre vou falar que a saída é A AND B. Então se eu tiver, por exemplo, três entradas A, B e C, que são as minhas variáveis, eu vou ter A AND B AND C, por exemplo, tá? E a saída da porta lógica E, ela só será nível 1 quando todas as entradas forem nível 1. O que isso quer dizer? Eu montei aqui a tabela verdade, tá? Aqui a tabela verdade para duas variáveis, então tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. São as possibilidades, né, de combinações da minha entrada, né? Então a chave B, ela pode estar ligada, a chave A pode estar desligada e a chave B também desligada. A chave A pode estar desligada e a chave B ligada. A chave A pode estar ligada e a chave B desligada. E podem estar as duas chaves ligadas ao mesmo tempo, tá? O que vai acontecer? Quando as duas estiverem desligadas, a minha saída vai ser zero. Quando a chave A estiver desligada e a B ligada, a minha saída também vai ser zero. E quando a chave A estiver ligada e a chave B desligada, a minha saída novamente vai ser zero. Eu só vou ter saída 1 quando as duas chaves estiverem ligadas, tá? O que eu estou chamando de saída 0 e saída 1? Eu estou imaginando uma lâmpada acesa ou uma lâmpada apagada, tá? Então quando for 0, a lâmpada está apagada. Quando for 1, a lâmpada está acesa. Vamos dar uma olhada aqui no que seria o equivalente a um circuito elétrico da porta AND, né? Da porta E. Então imagine duas chaves em série, duas chavezinhas em série aqui. Então imagine o seguinte, ó, que eu posso ligar ou desligar a minha chave, ó. Tá vendo? Ó? Chave mexendo. E ligar ou desligar essa minha outra chave. Então vamos imaginar o seguinte: quando a minha chave A e a minha chave B estão desligadas, a lâmpada está apagada. Tá vendo aqui a lâmpada apagada? Quando a minha chave A está ligada e a chave B desligada, a minha lâmpada continua apagada.
Quando a chave B está ligada e a chave A desligada, a minha lâmpada continua apagada. A minha lâmpada só vai acender, ó, tá vendo que a lâmpada acendeu? Ó, quando as duas chaves estiverem ligadas. Esse é o funcionamento da porta lógica E, ou seja, só quando todas as entradas estiverem ligadas, é que eu vou conseguir ter a minha saída nível alto, tá? Imagine o seguinte, eu vou colocar mais uma chave aqui. Vou chamar essa chave de C, por exemplo, certo? Então imagine o seguinte, imagine o seguinte, que a minha chave A está desligada, minha chave B está desligada, todo mundo está desligado, certo? A minha lâmpada vai estar apagada. Se eu ligar a chave A e a B e a C estiverem desligadas, a minha lâmpada vai continuar apagada. Percebo que em qualquer situação que eu tenho uma ou duas chaves ligadas, mas tiver uma desligada, a minha lâmpada vai continuar apagada. Minha lâmpada só vai acender quando todas as chaves estiverem ligadas. Isso é o funcionamento da porta lógica E. Ela só vai dar saída 1 quando todas as entradas forem 1, tá? Essa é a porta lógica E. Esse é o funcionamento dela, tá? Agora, como representação da porta lógica E, eu tenho esse símbolozinho aqui, ó, tá? O que esse símbolozinho quer dizer? Eu tenho aqui A e B são as minhas entradas e eu tenho uma saída S. E esse símbolo, dessa forma que está descrito aqui, ele quer dizer que eu estou fazendo uma operação na porta lógica E, tá? Agora percebam que eu posso ter mais entradas aqui na porta, que eu posso ter várias entradas, eu posso ter 10 entradas aqui, por exemplo, e uma saída só. Eu sempre vou ter apenas uma saída, tá, gente? Que é essa saída vai ser o resultado da, da função E entre todas essas entradas, tá? Então, essa é a minha porta lógica E. Ela é simples, não é muito complicada, tá? São as portas mais básicas. Agora eu vou para minha porta lógica ou posso chamar ela também de OR, tá? O OR é OU em inglês, simplesmente. A porta OU, ela executa na eletrônica digital o que a gente pode chamar de soma, tá? É a soma das variáveis, tá? Mas essa soma, ela também, assim como a multiplicação lá, ela não é a forma mais correta de fazer, porque eu não vou somar dois números. A soma de números ela é diferente, tá? Mas é como se a saída dependesse de uma soma entre os números. Quando eu tenho aqui, quando eu estou trabalhando com a porta OU, eu digo que a saída é A ou B, entendeu? E representa assim, A mais B, tá? Na porta lógica OU, ela é diferente da AND, porque ela só vai ser nível 0 quando todas as entradas forem nível 0. Ou seja, na AND, a gente tinha a obrigação de ter todas as entradas nível 1 para poder ter a saída nível 1. Aqui é diferente. Aqui qualquer entrada que eu tenha nível 1, ela vai dar a saída nível 1, tá? Então vamos ver como é que é isso. Aquela mesma situação das chaves, né? Chave A desligada, chave B desligada, chave A desligada e B ligada, A ligada, B desligada e as duas ligadas. Então quando eu tenho as duas desligadas, eu tenho saída 0, tá? Então quando as duas chaves são 0, a saída é 0, lâmpada vai estar apagada. Quando eu tenho a chave A aberta e a chave B ligada, aí eu já vou ter nível lógico na saída 1. Então quando a primeira chave é 0 e a segunda é 1, a saída é 1, a lâmpada vai acender. Quando eu tenho 1 e 0, a saída também vai ser 1, ou seja, a lâmpada vai acender. Quando eu tenho 1 e 1, a saída é 1. Vamos dar uma olhada num circuito eletrônico que vai trabalhar igual a porta lógica OU. Então aqui ó, eu estou com as minhas duas chaves abertas, tá vendo? Então as duas chaves abertas, a minha saída é 0, ou seja, não tem a lâmpada acesa, tem a lâmpada apagada. Quando eu fecho a chave B, por exemplo, a minha lâmpada ela já acende, certo?
Isso com a chave A ainda aberta, né? Quando eu tenho a chave A fechada, a minha lâmpada também acende, tá vendo? Tá? E quando eu tenho as duas fechadas, a minha lâmpada também vai acender. Tá? A minha lâmpada só vai apagar quando as duas estiverem abertas. Entenderam? Então, esse é o funcionamento da porta lógica OU. Tá certo? Bem, voltando aqui. A porta lógica OU, ela também tem um símbolo. E é esse aqui. É um símbolo um pouco bem diferente da porta E. Tá? Mas da mesma forma que a porta E, ela pode ter duas ou mais entradas, tá? Então aqui, entrada A e B vai passar pela porta OU e vai dar uma saída, certo? Dependendo das entradas. E aqui eu posso ter, por exemplo, três ou mais entradas. Aqui, só para fazer o mesmo exemplo da porta E, vou colocar mais uma variável aqui, só para vocês verem como é que fica o funcionamento. Pronto, agora eu tenho três variáveis. Vou chamar essa terceira variável de C, certo? Então, quando eu tiver qualquer uma das variáveis fechadas, qualquer uma fechada, eu vou ter nível lógico alto na saída. Tá vendo? Então, eu posso abrir a A, por exemplo, eu ainda tenho B e C nível 1, ou seja, a lâmpada vai estar acesa. Posso abrir a C, a lâmpada continua a B, a lâmpada continua acesa porque a C ainda está fechada. A lâmpada só vai apagar quando todas estiverem abertas, tá? Esse é o funcionamento da porta OU. Bom, e agora a nossa última porta, por enquanto, que é a porta inversão, ou NOT. Essa porta também pode ser chamada de negação, né? Inversora, negação, NOT, qualquer uma dessas, porta não também, qualquer uma dessas formas de chamar ela está correta, tá? A porta inversão ou porta NOT, ela vai fazer a inversão do sinal da entrada, certo? E a saída dela, eu digo que é a variável de entrada barrada, ou seja, se a minha entrada é A saída vai ser A barrado. Se a minha entrada é B, a saída vai ser B barrado, certo? Ou B barra, ou A barra, né? Essas são formas de chamar essa saída da porta inversora, tá? Então, na chave inversora, eu vou ter sempre só uma entrada. A chave inversora, ela é diferente de todas as outras, tá? Quando eu tenho 0 na entrada, a saída vai ser 1. E quando eu tenho 1 na entrada, a saída vai ser 0, certo? Só para ver o símbolo dela aqui, essa aqui é a porta inversora ou NOT, ou porta NOT, tá? Percebam que ela sempre vai ter só uma entrada, certo? Ela sempre vai ter uma variável de entrada apenas. Por quê? Porque ela não vai fazer nada além de inverter o valor daquela variável de entrada. Vamos imaginar o seguinte, ó. Bom, então vamos imaginar o seguinte. Imagine que esse circuito aqui, ele é o circuito da porta lógica inversora, tá? Então eu tenho aqui uma fonte, né, como nos outros circuitos. Tenho aqui um resistorzinho só para limitar a corrente, né, para não queimar a lâmpada quando der o curto, tá? E eu tenho aqui a minha chave, tá? Então, quando eu abro essa chave, né? Então vamos imaginar que essa chave aqui seja a minha variável A, por exemplo. Quando eu abro essa chave, a minha lâmpada acende. Por quê? Porque a corrente passa direto pela lâmpada, certo? E fecha aqui o circuito. Já quando eu fecho a minha chave, essa lâmpada se apaga, certo? Por quê? Porque eu tenho aqui a corrente passando pelo resistor e fazendo uma espécie de curto pela chave, né? Então não vai corrente lá para a lâmpada, então ela não acende, tá? Então quando eu tenho a chave nível lógico 1, a minha lâmpada fica nível lógico 0. E quando eu tenho a chave nível lógico 0, a minha lâmpada fica nível lógico 1. Então essa é a função da porta inversora, tá? Então, como eu estava falando, a porta inversora ela simplesmente faz inverter qualquer valor que a variável possa assumir. Então, se a variável for 1, a saída vai ser 0. Se a variável for 0, a saída vai ser 1.
tá? Bom, com isso, nós vimos as nossas três primeiras portas lógicas, tá? Do nosso conteúdo programático. Deem uma olhada na apostila de eletrônica digital, façam lá os nossos exercícios propostos de conversão, né? Dê uma estudada nas portas lógicas, responda o nosso questionário e participe do nosso fórum, tá? Bom, chegamos aqui ao final da nossa segunda aula de eletrônica digital 1. Vimos as três portas lógicas e, ou e inversora, tá? Na próxima nós teremos mais duas portas lógicas, que é a não e, a não ou, tá? E aí nós vamos passar a dar uma olhada, dar uma estudada em circuitos combinacionais, que são todas essas portas trabalhando em conjunto, né? Para fazer uma função determinada, né? A gente vai ver aí algumas coisas, certo? Bom, até mais, boa semana de estudo para todo mundo.